Olá, amigos, olá, ouvintes, olá a vocês que estão aí acompanhando o nosso novo trabalho. Sejam bem-vindos a mais um episódio, na verdade, o primeiro episódio aqui do nosso podcast do BíbliaCast 360. Eu sou o Rafael Oliveira, vou estar com vocês aqui e junto comigo vai estar o meu amigo aqui, o professor do Colégio Adventista lá de Natal, pertinho aqui da onde eu tô, o nosso querido Gabriel Melo. E aí, Gabriel, como é que você tá? Tudo bem? Cara, tudo certo, tudo tranquilo, tudo na paz. Graças a Deus. Estamos aí, né, para mais uma live e mais um podcast. Esse é o primeiro de muitos, né? Então, vai ser muito legal, vai Se ser Deus bacana quiser. aí para todos nós. E tamo junto. Vamos começar nosso bate-papo aí. Tamo junto, vamos embora. A nossa ideia aqui, né, Gabriel, explicar aqui pro Sim. nosso ouvinte, para quem está aí nos acompanhando, não é que a gente vai trazer coisa polêmica, pelo amor de Deus. Não vamos começar com essa temática de coisa polêmica, senão a gente vai começar a arrumar problema. A gente vai trazer assuntos que nós não vemos assim com certa frequência, mas que são coisas importantes que fazem parte do nosso nicho, né, vamos dizer assim, do nosso nicho adventista, mas que a gente não ouve muito. Hoje, por exemplo, a gente vai trazer o tema de joias, adornos e a perspectiva adventista, cara. Já comecei a arrumar problema, né? Quando você fala em adorno, quando você começa, o pessoal já começa a olhar meio torto. Ah, ele vai falar que eu não posso usar brinco, vai falar que eu não posso arrumar o É, cabelo. E na verdade, né, Gabriel, o que a gente quer explicar para o povo aqui é exatamente o contrário, né? Que a gente não sim. trabalha com essa de não pode. Deus, ele é um Deus que ele não fala para a gente não pode. Então, se ele não faz isso, não vou ser eu, não vai ser você que vai falar com as pessoas dessa forma. O que a gente quer trazer aqui são esclarecimentos bíblicos. Bíblicos, é importante, é que não é a minha posição, não é a posição do Gabriel. A gente vai trazer temas bíblicos. E aí, a partir disso, a gente vai tentar elucidar aí o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Hoje, como a gente vai falar de adornos aqui, né? Ai, eu adoro de adorno. Nossa, é uma loucura. Mas é doideira, né? Mas enfim, a gente vai tentar aqui abordar nessa noite de hoje de uma forma muito muito educada, muito cortês, o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Eu estou pegando um texto aqui, Gabriel, para a gente começar, Uhum, que está lá em Gênesis, né, 24, 22, que fala um pouquinho sobre idolatria, né? Fala sobre, sim. sobre orgulho. Isaías também, né? 3:16, 23, que fala um pouquinho disso. E aqui por muitas vezes aqui na igreja do Jardim Pirata, que é a igreja que eu faço parte, aqui em São Paulo, quem não conhece, Zona Norte de São Paulo, um lugar bem legal. A gente fala muito sobre 1 Timóteo 2:9 e 10, que fala sobre modéstia, né? Fala sobre roupas, principalmente, Sim. modéstia e simplicidade. E assim, para a gente começar, Gabriel, assim, um pouquinho em cima de Gênesis 24, né? Uhum. O que que você pode falar para a gente aqui, para a gente dar início a esse assunto? Cara, a gente tem muitos assuntos, né, que permeiam aí o livro. Os livros como um todo, mas principalmente o Antigo Testamento, né? A gente tem muita base adventista para trabalhar sobre os de joias e adornos nesse contexto. No Novo a gente tem 2 textos, né, que você citou, a gente vai falar sobre isso, logo mais aí no nosso podcast. Mas, cara, Gênesis 24 ele vai trazer uma das primeiras, momentos, né, de que há uma ordem de Deus para relacionar essa questão da idolatria com os de joias, né. Em geral, o argumento adventista vai permear por isso, né. Geralmente a gente vê a maioria dos teólogos adventistas, o próprio manual vai trazer isso, eu vou trazer algumas coisas sobre também, e também é relacionado aí a os documentos de Ellen White, tem muitos livros, muitas cartas que ela fala sobre, mas geralmente é isso, o uso de adorno tá entrelaçado ali, tá no contexto de uso de idolatria. Sempre que o povo de Israel caía em idolatria, o povo ia para esse contexto de joias. Aliás, com algumas ressalvas. A gente vai ver aí que nem foi sempre assim. Na verdade, nós tivemos momentos em que o povo de Israel foi colocado, foi pedido para usar adornos e joias em sinônimo oposto. A gente vai ver alguns casos aí que eu quero mostrar. Mas é isso, né? A gente tem essa base adventista no Antigo Testamento ampla. No Novo a gente tem, como eu falei, 2 textos ali que podem embasar esse pensamento e a gente leva isso em consideração. Principalmente o Manual Adventista vai falar sobre, né? 2022 foi o último. Mas a gente tem outros textos, outras interpretações adventistas mesmo. A gente pode, não precisa sair do nicho adventista para falar sobre joias e adornos. Tem alguns teólogos liberais que pensam diferente.
Mas é nesse sentido aí, nesse contexto de pensar que o uso de joias e adornos está atrelado à idolatria do povo, né? A idolatria espiritual, especificamente, né? Beleza, Gabriel. Então, para a gente começar aqui, né? A gente deu só uma pincelada aqui. Para a Sim, gente começar a abordar de fato, assim, né, Gabriel? Acho que a gente vai pegar por tópicos, sim, para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Já que a gente tem imagem aqui. sim, sim. São algumas perspectivas disso que você está falando, que a gente vai tentar aqui não ficar abordando muito, porque religião tal faz isso, porque denominação tal faz aquilo, Uhum, porque o que a gente quer fazer aqui não é ficar apontando e nem depreciando nenhuma denominação, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas em algumas denominações, não, Gabriel, a gente pode falar dessa forma, sim. existe uma tradição assim muito, muito, muito forte contrária ao uso de adornos. Eu lembro que até um tempo atrás, aqui na nossa própria igreja mesmo, na nossa própria igreja adventista, você principalmente mulheres, né? Sim. Ali com brinco, alguma coisa, nem no púlpito subiriam. Hoje a coisa tá um pouquinho mais. Tá mais. Eu não sei se a gente pode falar liberal, se tá menos tradicional, É. mas é por aí. E falando um pouquinho aqui também, sobre aparência, sobre o que Uhum. muda, né? Porque muitas vezes bate o olho, se a pessoa tá com brinco alguma coisa, a primeira coisa que você já olha, Sim. a pessoa mais tradicional já começa a olhar assim meio. Mas na verdade, qual que é a orientação que a gente tem? Não tem uma, assim, não há uma orientação oficial, mas em algumas denominações Uhum. o uso não é permitido. A gente pode até, se você que está nos assistindo aí faz parte de alguma outra denominação, deixa aí nos comentários depois, o que a gente vai ler na sequência, depois que a gente terminar. Como é que a sua igreja vê essa visão? Como que é feito? E o que a gente pode falar, Gabriel, a respeito disso? Há uma orientação, assim, da igreja? Não há? Qual que é o ponto que a gente está? Cara, a maioria das denominações, sobretudo mais tradicionais, a gente tem várias aqui no Brasil, né? Mas elas partem do mesmo pressuposto adventista nesse sentido, né? É uma ala um pouco mais fundamentalista. A ideia é o exterior ele é menos importante que o interior, né? Essa linha de raciocínio ela acompanha o que Paulo e Pedro vão falar especificamente no Novo Testamento e é o que a maioria do pessoal aqui do Brasil segue. Eu não posso livrar isso do contexto histórico, né? Do contexto histórico do Brasil em si, né? Você falou das mulheres, e de fato, as mulheres são as que mais usam adornos, né? Dificilmente homem vai usar adorno hoje em dia. E aí, isso acaba recaindo, na maioria das vezes, sobre a ótica, né? Sobre o olhar feminino a respeito de joias e adornos. Até porque os exemplos que Paulo e Pedro usam, e a maioria da Bíblia usa, é justamente com figuras femininas, né? E aí, aqui no Brasil tem essa questão, né? A maioria das igrejas fundamentalistas entendem que o uso de joias e adornos ele é terminantemente proibido, com exceção de uma coisa chamada adorno, né? Ou ornamento funcional, que são o caso de relógios, o caso de aliança para quem é noivo, para quem já é casado, né? Mas com exceção desses casos que também estão historicamente localizados aqui no Brasil, fora isso, é terminantemente proibido, né? A gente vai trabalhar sobre essas questões nesse podcast ainda, porque dentro da perspectiva histórica mesmo, bíblica, a gente tem também algumas ressalvas. Tem alguns artigos aqui, um especificamente eu vou citar logo mais, mas os apóstolos, quando eles falam isso, Pedro e Paulo, que são a base dessas igrejas, né? E de certa maneira a nossa também, adventista, eles falam isso dentro de um contexto histórico, cultural muito importante. Sem entender isso, a gente não consegue entender o que o texto quer dizer de fato, né? Mas sim, essas igrejas no Brasil hoje em dia, principalmente fundamentalistas, né? Não vou citar, obviamente, os nomes aqui, mas a gente pode lembrar aqui da mente algumas, né? Elas têm essa prerrogativa, né? O adorno exterior, ele não pode ser superior ao adorno interior. É mais importante para Deus aquilo que você vive, sua espiritualidade, sua comunhão com Deus, do que aquilo que você externaliza. A sua beleza exterior, ela não pode ser maior, ou ela é menos importante do que a beleza
interior, né? Para Deus, o que vale é o interior. A gente fala aqui no Brasil, não, o que vale é o coração, né? Para Deus, o que vale é o coração. E essas ideias, elas aqui no Brasil, né? Eu acho que poucos países pensam dessa maneira. Elas estão muito bem enraizadas na nossa mentalidade, nossos costumes, né? Então é por aí, nesse sentido aí. Eu acho que você tocou num ponto interessante, Gabriel. Quando você falou sobre adorno A funcional. dor funcional, é. Cara, esse gancho aqui vai me dar ele vai me dar um vislumbre de uma coisa bem bacana. E agora a gente vai falar de adorno. Sim. Você falou do relógio, né? É, do relógio. O relógio ele é funcional até certo ponto, porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, você consegue. Eu, por exemplo, muitas igrejas que eu vou, a gente vai estar pregando alguma coisa, Uhum. então eu me controlo muito com o tempo. Você tem o relógio na sua frente. Algumas igrejas elas colocam um relógio assim, tipo, perto do púlpito, para você estar Sim. acompanhando. Então, o relógio, se você for parar para pensar, ele deixa de ser um adorno funcional. Uhum. Mas sabe aonde tem um adorno funcional e que as pessoas elas param, batem e até tá aqui, ó, na gravata, bicho. Você sabe que a gravata é um É, adorno, na verdade, é um né? adorno, sim. Porque o que que é o adorno? Acho que é importante a gente explicar isso. O que que Uhum. é o adorno? Não deixa de ser um enfeite. É, de fato. Então, qual que é a funcionalidade? E eu não tô falando mal, não, tá? Antes Uhum. que o pessoal aqui. Qual que é a funcionalidade que tem uma roupa? É, Você ou cobrir, né, o corpo, adornar de fato, né? Então, aí você tem, tipo, hoje, né? Hoje a gente usa terno, Sim, gravata. calça, camisa, aí tem a Uhum. gravata que é um adorno. Sim, Então, se a gente for partir do princípio de que você não pode usar adorno, eu sou muito assim, ou você, tipo, ou não usa, e quando não usa, é zero. Você falou sobre aliança de casamento, eu conheci muitas pessoas fundamentalistas que nem aliança de casamento eles usam. sim. Exatamente por essa questão de idolatria, que é um ponto que a gente vai tocar daqui a pouco. Mas nem aliança nem desse tipo de aliança eles acabam utilizando. O que acaba causando um certo, entre aspas, problema. Vou te contar uma história, vou contar para você, para as Sim, pessoas sim, que sim. estão Conta aqui aí. nos assistindo. Uma história foi engraçada. A gente tinha um grupo, né, chamado Atalaias, e a gente estava numa determinada igreja, longe até daqui, né? E o menino que foi pregar era um amigo nosso, um menino novo, tipo, solteiro, tudo. E assim, ele causou um alvoroço lá, porque tinha um monte de jovens lá, né? Os jovens ficaram olhando. Você sabe que o cara que tá lá no púlpito acaba, mesmo sem ele querer, ele acaba sendo um destaque. E as meninas, tudo, tentaram pegar o telefone dele. E qual que é a primeira referência que a menina vai olhar pro cara para saber se ele tem compromisso ou se não tem? Aliança. Porque tem compromisso. Às vezes a gente tá, eu mesmo vou para muitas igrejas, acabo indo sozinho, mas eu tenho minha família. Então, o que que vai avisar? É Então, a aliança do dedo, né? Que tá lá a no. aliança do dedo. Então, Sim, às vezes é muito mais funcional do que uma gravata, que tá ali, se tiver, se não tiver. com certeza. Então, acho que a gente tem que ponderar um pouco sobre isso. O que que você acha? É, por aí, nesse sentido mesmo, cara. É, a gente tem registros, né, de que outras culturas não usavam aliança, né, para demonstrar que eram, de fato, compromissadas com alguém, né, esse tipo de coisa. Então, assim, no nosso caso, no mundo ocidental, onde a aliança é o que é mais normal, né, nesse sentido, o uso dela é pra mostrar mesmo, ó, sou casado e tal, ou sou noivo, tenho alguém, né, isso é completamente comum, muito embora, como você falou, né, tem pessoas nas alas mais fundamentalistas, ultra fundamentalistas, né, porque não é nem fundamentalista, é ultra, é o extremo do extremo, né, elas não usam porque entendem que, de fato, é um adorno e a proibição, segundo elas, né, é uma proibição restrita, completa, sem nenhum tipo de brecha. Então, assim, no nosso mundo ocidental, a aliança é completamente normal. Mas, por exemplo, em alguns países da África, como Angola, por exemplo, as mulheres usam outros adornos para mostrar que estão compromissadas, né? Algumas usam algumas argolas no pescoço. Inclusive, é completamente normal em igrejas lá, né? E quando eu falo igrejas, no geral mesmo. Outras denominações que não são necessariamente adventistas. Então, a gente tem contextos culturais diferentes e a grande questão aí é saber o dosar, né? De que tipo de adorno pode e não pode. Que princípios são esses e como que a gente pode se orientar, né? A partir dessa prerrogativa
do que pode e o que não pode, né? Mas esse é um exemplo bem interessante, né? No Ocidente aqui, no nosso mundo, né? No mundo aqui mais nesse sentido aqui, ocidental mesmo do mundo, a gente tem aliança. Lá na cultura oriental, dificilmente você tem esse tipo de questão, né? São outras coisas que identificam a pessoa como esposo ou esposa de alguém. Então, isso passa sim, tem que passar pelo crivo cultural. A gente não pode achar, e aí um exemplo pro geral da Bíblia, né? A gente não pode achar que a Bíblia é um livro isolado de cultura, de história, de religiosidade. Não. É um livro que tem que ser lido nesse contexto. Porque senão a gente vai, né, ter brecha para muitas coisas. Então, a Bíblia está nesse sentido, está nesse contexto cultural. E tanto que a gente, quando vai ler esses textos que falam sobre Jó e Adorno, a gente precisa colocá-los nesse devido lugar, né, nesse parâmetro aí que você falou. É muito interessante, né? Essas questões culturais, como elas permeiam essas questões de proibição de Jó e Adorno e outras coisas também, né? Que a gente pode citar aí. É bem interessante. Cara, eu acho que o principal, você falou bem Questões, sobre cultura. culturais, como elas Eu já vi permeiam você essas pregando, eu sei que questões você aborda dessa de. forma, e quando eu tô por aqui, por mais que às vezes. Mas o Rafael, vocês estão vendo aqui a camisa do Caleb, a camisa do próximo ano, inclusive, eu já tô fazendo propaganda aqui, lógico, Já né? tá fazendo propaganda já. Isso É, aí. eu trabalho com um público mais jovem, mas muitas vezes você vai no sábado de manhã e tá todo mundo lá, então você tem que falar uma linguagem Sim. que todo mundo acabe compreendendo. O que eu busco e o que eu falo pro pessoal é que assim, é que a gente não lê a Bíblia, a gente estuda, e principalmente você tem que pegar esses aspectos culturais. Porque eles é que vão fazer sentido do porquê daquele texto. Se você simplesmente lê o texto sem entender como era a cultura daquela época, provavelmente você vai fazer confusão e você vai entender o texto de uma forma que ele não está escrito. Porque a questão da cultura é fundamental. Eu lembro que uma vez aqui no Perialto, um pastor de associação, ele estava contando que ele foi para um país da África, e esse país ele tinha uma cultura que é assim, imaginem vocês, Quer o ver? pastor estava lá no sábado de manhã, e ele chegou na igreja e, tipo, as mulheres com 6 amostras, ele falou, meu, o que Que acontece é isso? aqui? E ele Tá tava com a esposa acontecendo? dele, cara. Obviamente ela tava com o seu coberto. Uhum. E aí chegou um ancião no canto para ele e foi conversar com ele de que ali naquela cultura daquele país específico, as mulheres que cobriam os seios, elas eram meretrizes. É Uhum. totalmente o oposto do que a gente O tá oposto. aqui, né? Aham. Imagina ele explicando para a esposa dele isso. É Então, complicado, assim, né? a cultura, falta de conhecimento de cultura. Se ele soubesse, a esposa dele não tinha nem ido, né? Vamos Exatamente. imaginar assim. Então, cara, a questão da cultura é fundamental. Se a gente não tiver inserido, não tiver o conhecimento do que o texto ali está dizendo, e principalmente para quem o texto está dizendo, mas o texto está falando para todo mundo. Sim, mas foi escrito numa época. Sim, Se ele foi escrito numa época, a gente precisa buscar ali o conhecimento de como era a cultura daquele determinado momento, que aí com certeza a gente vai ter uma compreensão maior. E sim, principalmente essa questão de Adorno, ela não foge disso, não, ô Gabriel. A gente vai dando prosseguimento aqui para falar um pouquinho sobre idolatria, porque uma das principais vertentes aí que as pessoas elas defendem o não uso do Adorno, ela tem a ver com idolatria, né? Tem a ver com mas está usando porque, sei lá, o deus do sol lá, de não sei qual cultura que utilizava, então é uma referência. Tem muita conversa disso, né, Gabriel? Tem. Oxe, não tem. Você me lembrou aqui, cara, de uma coisa, né? Você falou do exemplo da Angola, né? Se não me falha a memória. É, e já entrando no assunto sobre o que Paulo escreve, né? Não sobre ainda, especificamente sobre joias, mas sobre Adorno. É, tem um texto que Paulo fala, né, a respeito do uso do véu na igreja, né? Em Corinto, era normal as mulheres usarem véu por causa de uma questão cultural, né? Inclusive por causa dessa falta de contexto cultural que surgem algumas igrejas que pregam o uso de véu até hoje, né? Algumas É, têm, inclusive, eu conheço algumas. algumas têm. Mas aí, cara, o véu era um adereço muito comum lá em Corinto, né? O nome era peribolaion. Era um véu que se colocava, né? Acima da cabeça da mulher somente. E também a estola, né? A estola que era utilizada para cobrir justamente a parte íntima, a parte do corpo da mulher. E quando Paulo fala isso, é porque Corinto tinha
uma grande problemática, né? As mulheres que não usavam véu, elas não eram bem vistas. É algo parecido com Angola, né? Quem não usava véu ali no meio de Corinto era justamente meretriz. Não era uma mulher respeitada socialmente. E aí Paulo, ao aconselhar a usar o véu, estava protegendo a integridade das mulheres, né? O pessoal acusa, Paulo foi machista porque não sei o quê. Na verdade, foi o oposto. Paulo estava protegendo a dignidade das irmãs cristãs, né? Da igreja de Corinto, justamente por causa da questão cultural, né? Histórica ali, e respaldada. E era um adorno, né? Era algo que se utilizava, que tinha uma funcionalidade, né? Nesse sentido, proteger a dignidade da mulher e tal, proteger o corpo feminino, mas não deixa de ser um adorno, né? Um adorno que tinha funcionalidade cultural específica. Então, quando a gente pega textos assim e a gente não se aprofunda culturalmente, a gente vai, com certeza, né? Cometer anacronismos, paralelos ali que não existem com a realidade atual e tudo mais, né? Então, a Bíblia é um livro atemporal, porque o Deus é atemporal, Deus tem poder sobre toda a história, mas ela foi escrita em um contexto histórico, cultural, por homens que estavam em seus contextos e, portanto, tinha seu modo de falar, seu modo de escrever, tinha toda aquela questão ao redor, né? Todo o contexto ao redor, e isso a gente não pode dissociar da leitura bíblica, né? É importante a gente ver isso aí. Aí você lembrou, né? A Angola, essa questão da, da roupa, né? E isso acontecia também na Bíblia, cara. Só que no exemplo oposto, né? Mas é a mesma prerrogativa, a mesma ideia, né? Que tinha aí em Corinto, aparece também em sociedades hoje, né? Você me lembrou de outro ponto também, falando de Paulo, quando Paulo ele pede que as mulheres não falassem na igreja, Não né? falasse. 1 Coríntios 14, né? É Parece isso, lá. olha, nossa, Paulo é machista, não quer que a mulher fale na igreja. Quando aí a gente vai estudar a cultura, na verdade, naquele tempo, mulheres não eram bem vistas, principalmente falando dentro da igreja, porque as matrizes, né, de bruxaria utilizavam de mulheres. Sim, e tem a outra Então, questão. fazendo esse paralelo, É, pode falar. e outra questão cultural também, né? Porque as mulheres, na cultura grega e no judaísmo, elas, quando tratavam de questões públicas, elas não podiam falar dentro das sinagogas, então elas tinham que se retirar. Por isso que Paulo fala: se você quiser falar algo, pergunte ao seu marido. Não saia da igreja, permaneça na igreja e não fale nada, até que no final do culto você pergunta a ele. Né? Então, tem todas essas questões religiosas, culturais ali no meio dessa questão do Corinto aí. E principalmente essas mulheres que eram de outras. O contexto da história, fica complicado. Mas falar em complicado, Gabriel, vou te dar uma complicada Opa, aqui, vamos embora. que é, mas vocês estão falando sobre Adorno, mas e quando Jacó vai entrar Então, na, cara. na, na terra que é pedido para que deixe todos os ali entre os adornos, as joias, né? Vou falar um Uhum, pouquinho de joias, para que não entrasse com essas joias. Não é uma referência também para a gente. Pergunta, tá? Não tô afirmando nada, tô perguntando uhum. para você. O que você acha? Cara, assim, na minha visão, a maioria dos textos verotestamentários, né, do Antigo Testamento, de fato trazem essas ordenanças. Quando o povo saía do contexto ali de idolatria, né, de adoração a outros deuses e de apostasia espiritual, a primeira coisa que Deus pedia era: retire as joias, retire os adornos, deixa aí e voltem, né, para Israel, voltem para a adoração verdadeira. Isso porque as adorações da maioria das religiões ali do Antigo Testamento envolviam de fato essa questão de joias e adornos, que era de fato uma questão externa, né? Era necessário mostrar para as pessoas, para os deuses que eles acreditavam que eram ricos, que tinham muitas propriedades, muitas riquezas. Mas existiram exemplos contrários, né? Em Gênesis 24, por exemplo, né? A questão de Rebeca. Rebeca, 24, versículo 22, 30 e 53, ela recebe ali, né, joias, argolas e braceletes, como sinal de aliança e de bênção, né? E ali ela é escolhida para ser esposa de Isaac.
Então nós temos exemplos diferentes, né? Existem prós e contras em relação a isso, né? Eh, Vão dizer, por exemplo, que Deus não condena alguns, né? Vão dizer que Deus não condena o uso de joias em si, nesse caso de Rebeca, porque foi usado no contexto de aliança, como se fosse a aliança, um anel que nós usamos hoje em dia, né? Outros dizem, né? E aí a gente se encaixa nesse contexto, que esse uso de Rebeca foi pontual, né? Foi ali um uso simbólico, diferente do uso da vaidade, né? Tem essa questão, né? O uso de joias. O grande ponto, eu acho, e aí a gente pode falar tanto do caso de Rebeca quanto de Jacó, enfim, é a vaidade, né? Até que ponto o uso de joias e de adornos em geral pode ter relação com a vaidade das pessoas, né? Esse é o grande ponto, a grande questão. E aí, para saber disso, é necessário ter, né, de fato, um estudo mais rebuscado e etc e tal. Mas o ponto principal é esse. A questão de uso de joias e adornos é vaidade. Até que ponto o ego humano ele está ali no uso de joias para aparecer mais bonito, mais bonita, né? Ou até que ponto esse uso de joias não fere o princípio de modéstia, que é o que a gente vai falar já já, que é o que os adventistas seguem, né? Nós adventistas seguimos os princípios de modéstia, e que a maioria das igrejas fundamentalistas também seguem, né? Um princípio muito bem, inclusive, alicerçado aqui no Brasil. Muito embora, como você falou lá no início, né? Tem sido questionado, pondo ali, sendo posto a questionamentos e mudanças têm acontecido, né? Não vejo tanto aqui no Brasil, não. Principalmente aqui no Nordeste. No Nordeste, a gente tem essa questão cultural muito enraizada, né? Mas eu acho que ali pro sul, pro sudeste, algumas localidades, isso tem sido pondo, né, sendo posto à prova aí, né? É interessante a gente falar sobre. Mas o ponto é vaidade, eu acho que o ponto é esse, vaidade. O que você acha? Quando a gente vai falar de modéstia, vou tocar em alguns pontos Uhum, de coisas que eu vivenciei aqui, que sim. são bem diferentes. É engraçado, né? Porque eu moro em São Paulo, tô no Uhum. Sudeste, tô tipo na No centro. metrópole, vamos dizer assim. É. Tô na metrópole, para não usar nenhum termo aqui depreciativo. Eu tô na metrópole, Uhum. onde tem mais gente, onde concentra mais. Então deveria ser o contrário, né? Aqui Uhum. deveria ser mais fundamentalista e no Nordeste O e eu oposto. falo do Nordeste com propriedade porque meus pais são nordestinos, então assim, Sim. eu conheço, eu sei do que eu tô falando. Que deveria, de repente, até por questão de clima, a gente Uhum. tem que colocar o clima também na questão da cultura. Sim. Aí o Nordeste é muito mais quente que aqui. Demais, nossa. Então, as roupas, elas, assim, eu acho que deveriam ser mais cleans, né? Sim. Mais tranquilas. E eu vejo muitas vezes o pessoal de encapotado mesmo, assim. Então, É. o pessoal Sim. é bem fundamentalista aí. Mas, falando sobre Adorno, eu tava comentando com a minha esposa uma experiência que eu tive há um tempo atrás, que tem muito a ver com isso. Eu estava num treinamento, né, da associação aqui. A associação aqui fica longe de casa, são 2 horas, né, Uhum. daqui da minha casa. Eu tenho que pegar um ônibus, metrô e um outro ônibus. Longe, né? Eu tava voltando, tô lá esperando o ônibus, aí passou. Eu tava com a camisa do Caleb. Passou um senhorzinho com carro, com uma moça na frente. Falou: Ah, você tá indo lá no metrô? Eu falei: Tô, né? Que eu tô saindo do. Não, eu vim buscar minha neta. Eu te levo lá no metrô, né? Falei: Tá bom. No caminho, ele: Ah, mas você mora onde? Ah, eu moro no Jardim Imperial. O cara era daqui de pertinho. Uhum. Aí ele falou: Não, vamos fazer o seguinte, então. Eu levo você lá. Eu falei: Mano, não vai trazer problema pra você? Não, pô, é caminho, eu te levo lá pertinho. Eu falei: Tá bom. E nisso a gente veio conversando. E aí ele, um senhor já, né? Um senhor de idade, tava, essa menina tava com ele, era a neta dele. E ela tava me contando que a irmã dela, uma outra neta dele, tinha se afastado da igreja por causa de Adorno. Caramba. E, e aí ele me perguntou, cara, assim, do nada, né? Ele tipo, mas eu tô vendo que você é envolvido com jovens, não sei o quê. O que você acha sobre a questão do Adorno? Porque ela falou que o pessoal lá começou, ela tava querendo usar brinco, o pessoal começou a olhar torto pra ela, que não sei o quê. É um negócio complicado. Aí eu olhei assim, eu fiquei meio sem saber o que responder, né? Porque, na Uhum. verdade, deveria ser o contrário, né? Eu que deveria estar fazendo pergunta para ele, muito mais experiente do que eu. Mas aí eu parei, pensei, e aí eu virei para ele e falei: Olha, você tem que perguntar para sua neta o porquê que ela quer usar o brinco. Eu acho que o problema não tá no brinco, tá no o porquê de você tá querendo usar.
tá querendo usar para ficar mais bonita, para aparecer para as outras pessoas, porque as pessoas estão usando? Qual que é a. Aí ele parou, ele olhou para mim assim, aí falou: Cara, eu nunca tinha abordado a questão por esse aspecto. Filosofal, né? Mas esse é o primordial, porque Sim, eu tenho que saber o porquê que a pessoa está utilizando, que é isso que você está falando, senão a gente vai cair na questão da vaidade. é. Ah, mas por que quer usar? Para ficar mais bonita? Parece que eu estou dizendo para Deus que eu não sou bonito o suficiente, então eu preciso de mais alguma coisa para que eu fique mais bonita. Ou é para, sei lá, de repente, para mostrar para alguém, ou para mostrar uma classe, né? Muitas vezes as pessoas usam joias, essas coisas, para mostrar uma classe social. Para falar, olha, eu tenho tipo um poder aquisitivo maior, então eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho esse poder como? Através das joias, através dos adornos. Então a gente tem que se pautar muito nisso. É saber o porquê, e isso para qualquer prática. É saber o porquê que a pessoa, de repente, está querendo fazer uso desse É. adorno, dessa joia, do que seja. Eu acho que tem muito mais a ver com o que você está falando, a questão da vaidade, que é a questão do emocional, e a gente entender o porquê, que é muito mais fácil. Quando você sabe o porquê, é mais fácil de você tentar ali elucidar, até para não chegar nesse ponto de repente a menina sair da igreja porque ela estava usando um adorno, e a gente também tem que ter o contraponto de saber. Eu estava falando com a minha esposa também essa Uhum. semana que a gente hoje entre aspas, uma crítica não estou falando é uma crítica à igreja, é uma crítica a nós pessoas. Será que a gente tá preparado para receber qualquer pessoa dentro da igreja? É. Aí eu falei para ela, a gente não tá. Quando eu vejo esse tipo de caso, eu tenho certeza de que a gente não tá preparado. Uhum. Não sei o que você acha, né? Mas Eu acho que sim. A gente tem públicos hoje muito diferentes, né? Pra lidar. De diversos contextos diferentes, pensamentos diferentes. E acho que faz parte da igreja, né? Acolher todos eles, né? Quando eu falo acolher, não é aceitar, né? No não, sentido acolher de. a pessoa, não a É, prática. não aceitar aquilo que ela traz, né? Mas acolhê-la, né? Colocá-la no meio da igreja, é, introduzi-la ela no contexto, né? Para que ela possa entender como que funciona a igreja e de que maneira, né? A gente consegue mostrar Jesus para ela, né? Então, você fala do público jovem, eu acho que é o principal, né? Quando a gente fala de joias e adornos, não tem outro público que a gente fale mais, né? Em direção a eles, né? Ellen White tem um texto muito interessante, e aí já vou falar do Espírito de Profecia. Ela fala isso no livro Testemunhos, né, página 458 e 59. Ela diz assim: caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo. Devem os cristãos seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos. Devem seguir humildemente o rumo certo, sem considerar os aplausos ou a censura, e apegar-se ao que é certo devido aos seus próprios méritos. Isso é muito interessante o que ela fala nesse livro, porque é um texto equilibrado, né? Ela diz: se o mundo tem moda que é boa, que tem um fundo de modéstia que nós seguimos, ótimo, vamos seguir. E ela fala para evitar extremos. Ela fala nem para conseguir aplausos, ou seja, nem para conformidade, né, com o mundo, mas nem para evitar censura extrema, né? Então tem que ter um meio termo ali, tem que ter um equilíbrio nesse contexto. Ela vai dizer em outro texto, também no Espírito de Profecia, né, que a gente também, ao mesmo tempo, não deve seguir o mundo quando o mundo, né, ele traz princípios contrários à modéstia, né? E ela fala isso, inclusive, no Mensagens Escolhidas. Ela fala: quando vejo muitos adventistas que guardam o sábado tornarem-se mundanos no pensamento, na conversação e no vestuário, meu coração se entristece. As pessoas que pretendem crer que possuem a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo são atraídas por modas mundanas e fazem grandes esforços para segui-las, até onde pensam que sua profissão de fé lhes permite ir. O vestuário mundano entre nosso povo é tão visível, ela fala, né, que os descrentes comentam frequentemente. Pelo seu vestuário não se pode distingui-los do mundo. Sabemos que isto é certo, embora haja muitas exceções, né? Então ela fala que a igreja naquela época, no século ali 19, né, finalzinho, já tinha um secularismo muito forte, ao ponto de que pessoas da igreja, adventistas, estavam se vestindo conforme o mundo no século 19, né? E tem essa questão, né, dentro
dos escritos de Ellen White, né? Essa separação essa distinção que ela faz entre o grupo adventista, o grupo que professam a fé em Jesus no segundo advento, e o grupo que é mundano, né? O grupo que segue modas mundanas que são contrárias à modéstia. Então, eu acho que permeia muito por isso, pelo ponto de equilíbrio. Saber ali o que é extremo e o que é liberal demais, né? E a partir daí estabelecer um preceito equilibrado. Eu vejo que muitos jovens, eles querem, como você falou, né? Seguir uma moda. E às vezes a moda ela é contrária às orientações divinas, né? E a moda, ela é ditada pelas pessoas. Aquilo que está no high ground, né? No topo dos TikTokers da vida, das trends, daquilo que fulano de tal usou, que ciclano comprou, e a galera quer comprar. E a Leon já falava isso, né? Que isso já acontecia no século XIX já. Os adventistas estavam seguindo ali modas mundanas, né? E isso não é só para o público adventista, né? A gente fala para o adventista porque é o nosso nicho, né? Mas em público em geral, né? O cristão, ele não deve seguir a moda se a moda não seguir preceitos de modéstia, né? Se o mundo tá seguindo a moda e a gente pensa diferente, então a gente prefere ser ridicularizado do que seguir a moda. É muito melhor, muito mais fácil. Não mais fácil, é muito melhor, muito mais cômodo no sentido de seguirmos os preceitos bíblicos, né? Mas permeia muito por isso, né? Então, tem que achar um ponto de equilíbrio. Tem que achar ali um local onde você não vai nem pro extremo, nem para o ponto mais liberal, que é usar tudo, ou também o ponto extremo, que é usar nada, e é isso, né? Tem gente, E você tem gente que usa, que eu conheço, não usa nem produto, cara, de higiene, porque acha que isso é muito ruim, que não é bíblico. Não usa desodorante, não usa sabonete. Meu imagina, bom Deus. é andar fedendo na rua, né? É, sim, não. Não, Nossa, horrível. mas ainda mais no calor que tá fazendo, meu Deus. E você tocou num ponto interessante, Gabriel, quando você falou de moda, na verdade, qual que é o combustível que é movido isso? É o consumismo. Consumismo, sim. Hoje a gente vive num mundo totalmente consumista, onde as pessoas elas compram ali de forma toda, às vezes nem precisa, É. e o mundo vai alimentando isso e a gente, se não tomar cuidado, tá na mesma roda. Aí daqui a pouco tá lá o cristão. Ah, não sei o que, tá endividado. Ah, aqui não é porque Deus não me abençoa. Pô, mas será que é Deus que não me abençoa? Tipo, a gente que tá indo nesse âmbito aí de seguindo moda, seguindo moda, seguindo moda, quando você vai ver, Já era. já foi. E aí a gente tá totalmente endividado, totalmente. Aí depois vai querer colocar a culpa em Deus. É complicado, cara. Tocando pro aspecto que você falou sobre modéstia, Sim. aí no vestir, né, por exemplo, Uhum. eu vou pegar um texto aqui de 1 Timóteo 2, que é um texto que a gente utiliza muito aqui, É. principalmente 1 Timóteo 2, 9 e 10, vai dizer o seguinte: quero, do mesmo modo, que as mulheres, abre parênteses aqui, que esse texto não Uhum. fala só de mulheres, tá, gente? Sim. Se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos custosos. E o 10 vai falar que, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O texto fala de mulheres aqui, mas a gente consegue Sim. abordar de uma forma geral. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é que a gente tem que estar trajado com coisas modestas. O que é, na verdade, né? Modéstia com sobriedade é isso que você está falando. A gente nem vai chegar lá muito espalhafatoso, porque eu parto do princípio que é o seguinte, Gabriel. A gente vai para uma igreja mais tradicional, você tem que estar de terno e de gravata. Beleza. Aí eu vou com o terno azul, uma camisa amarela Caça e rosa. uma gravata verde. Caça rosa. Tipo, cara, será que eu não vou chamar mais atenção do que se eu tivesse com uma. Uhum. E qual que é o princípio? A gente se perde nisso. Não, o importante é que você tá trajado conforme a tradição diz, que é lá o terno e a gravata. Mas eu não vou Sim. chamar muito mais atenção, não estou muito mais palhafatoso. Uhum. Então, quando o texto fala de modéstia, é isso. A gente tá com uma roupa que vai passar desapercebida. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente é incumbido de levar a mensagem, quem tem que aparecer é a mensagem, não é o que eu tô falando. Mas muitas vezes eu acabo trazendo atenção para mim. Ou de um ponto, ou de outro. Também se eu chegar lá de bermuda, Sim. camisa regata, aí não dá também, né? Então, quando a gente fala de ponto, de bom senso, eu gosto muito de falar sobre essa Uhum. palavra de bom senso, é saber ponderar isso.
Chega, olha, o texto fala que eu tenho que ter serenidade na roupa e modéstia. O que é serenidade e modéstia? É você estar de uma forma que você vai passar desapercebido. Sim. Pura e simplesmente. Porque o mais importante não sou eu, o importante é a mensagem. Ou para quem vai cantar, ou simplesmente para quem vai só lá sentar para assistir o culto, às vezes a gente acaba virando a atração especial, o pessoal esquece de quem tá lá na frente falando, porque tá lá o bonitão todo espalhafatoso. Então acho que a gente tem que achar um meio termo nisso, né? Nem chamar muita atenção e também não tá desleixado. Chegar lá de bermuda, de chinelo, que é o que eu falava muitas vezes aqui pro povo. Ah, mas vocês estão querendo falar de roupa, daqui a pouco vai aparecer o pessoal aqui de bermuda. Fala, não, não é isso. A gente quer chegar no meio termo para que a gente se utilize de roupas que vão representar o próprio cristianismo. Hoje aqui, eu estava falando da questão do Sudeste, né? Hoje aqui no Sudeste a gente está mais, entre aspas, liberal com essa questão da vestimenta. Uhum. Depende se você vai com uma camisa social, uma calça social, um sapato, passa batido. Uma blusa assim, tipo, de manga mesmo, ou até Sim. sem estar com blazer, porque às vezes tá um calor miserável e Absurdo, o né? cara tá lá. Eu já vi situações, tem até um amigo meu de uma igreja aqui próxima que teve uma vez, ele é careca, né? Ele é um negão Nossa. careca suando, velho. Todo oleoso. Nossa, Nossa. assim, pingando suor. Aí no final do culto eu falei, meu, você é doido, cara. Você tá vendo o calor que tá aqui. Você tá de terno? Ah, mas é que eu acostumei assim. Fala, mas você tá se matando, velho. A questão da modéstia cristã tem a ver também com temperança. Então, tipo, Sim. vamos acordar pra vida. E a gente, às vezes, coloca essas tradições na frente dos nossos princípios, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar um pouco em cima disso aí. Exatamente, exatamente. É nesse contexto, né? Trabalhar essa parte de modéstia, né? O que é muito difícil hoje nessa geração, né? Nova. O ponto de equilíbrio para eles é muito chato, né? Então, compreender o sentido real de modéstia é a parte mais complicada, eu acho, de colocar na cabeça desse povo, né? E na nossa também, de maneira geral. Porque a gente não é infalível nesse sentido, né? Em algum momento a gente Ah, não. pode errar bastante, né? Mas de fato, a questão é equilíbrio, né? É encontrar equilíbrio. Modéstia basicamente é isso. É não ser extremo, nem ser altamente liberal, né? Ter ali um ponto de equilíbrio. Esse que é o principal problema, né? Que a gente discute tanto aí a respeito de uso de joias e adornos. É interessante porque a gente fez um recorte, né? Porque o modéstia é o tema mais amplo, né? E adornos e joias é só a ponta do iceberg Não, de algo tem um muito monte de coisa maior. aqui. Uhum. Mas eu acho que nesse sentido é o que mais mostra, né? A questão de modéstia é o adorno e joias, né? É o que mais exemplifica com melhor qualidade. Mas tem muitas outras coisas que a gente pode falar aqui sobre modéstia tranquilamente. Mas, de fato, né? A gente tem caminhado para na minha visão, para um espectro mais liberal nesse sentido, né? Por causa do que se tornou desuso e daquilo que é mais aceitável, daquilo que é mais usual, né? No dia a dia. Então, tem essas questões. É saber se vestir sem ser altamente estranho, né? Usar um terno, um calor de 45 graus, mas também não usar regata, né? Em um momento de culto solene, por exemplo. Então, saber esse equilíbrio, eu acho que é, em boa parte, pelo crescimento espiritual da pessoa, né? Pelo conhecimento que ela tem da Bíblia. Eu acho que quando a pessoa tem esse conhecimento, quando ela tá mais próxima ali a Deus, quando tem mais comunhão, ela consegue discernir, pelo poder do Espírito Santo, o que que é correto, o que que não é. O que que eu posso usar, o que que eu não posso usar. Mas aí, como nem todo mundo tem esse tipo de coisa, né? A igreja parte para princípios deterministas, né? Ela determina aquilo que deve ser e aquilo que não deve ser usado, né? E aí a gente vai falando sobre isso durante o podcast aqui. Tem um texto aqui Eu peguei o manual aqui da igreja, adventista, mas boa parte das igrejas fundamentalistas também tem seu manual, sua regrinha Seu ali, Manuel é né? bom, hein? Manuel também. Tem manual. Seu manual tem sua regrinha ali, que a gente chama de doutrinas, né? E dogmas, por assim dizer, da igreja, onde estão colocados aquilo que a igreja pode, não pode. Quando fala igreja, são os indivíduos, né? As obrigações e aquilo que é permitido e que não é. E é o nosso, cara, que é a última é 2022, né? A gente tá esperando aqui.
Tem um tópico, somente um tópico sobre uso de joias, né? E adornos. O tópico, na verdade, é sobre vestimentas. E aí, a Igreja Adventista, a posição oficial, né? E nós seguimos ela, é a proibição do uso de joias e adornos, né? Joias, quando eu falo, por exemplo, um brinco, né? O piercing, esse tipo de coisa. E aí parte justamente do princípio que a gente falou, e você citou aí um dos textos, né? Que é justamente 1 Timóteo. Mas tem outros que a gente usa também, né? E Ellen White fala: trajar-se com simplicidade e se abster da ostentação de joias, ornamentos de todo tipo, está em harmonia com a nossa fé, né? Ela fala isso. Testemunhos para a igreja, página 303. Então é claramente ensinado, segundo o manual, que o uso de joias é contrário à vontade de Deus. E aí Paulo fala e Pedro também. Claro que em algumas culturas, como a nossa, usar a aliança é considerado algo imperativo, né? Que tornou na cultura um critério de virtude. E aí, portanto, não é considerado um ornamento. Então é interessante isso, né? Às vezes, a cultura, que é o caso da nossa aqui, pode modificar o sentido do adorno e da joia. Nesse sentido, se a sociedade, e daqui a alguns anos, entender, por exemplo, que o uso de alguns adornos não é escandaloso, por assim dizer, podemos concluir que também isso pode modificar o uso ou desuso de determinados tipos de joias e adornos dentro das comunidades fundamentalistas, né? Tem algumas, inclusive, que já permitem o uso de joias que há muito tempo atrás não permitiam, né? E isso se dá principalmente por causa dessa questão cultural que afeta diretamente no princípio, por assim dizer, né? Ou pelo menos na interpretação desse princípio, né? De como que pode ou não pode usar. Mas o que você acha sobre isso? Acho que a cultura, até que ponto a cultura ela, ela afeta essa interpretação de que pode e que não pode? Então, eu tava pensando aqui, Gabriel, eu tô ouvindo você Uhum, falando aqui e me veio na cabeça duas situações. Primeiro mas por que que a igreja ela precisa colocar um marco, vamos assim dizer, uhum. né? Precisa, Um alicerce, né? por que que precisa? Cara, a gente precisa entender que dentro da igreja, como você disse, são pessoas diferentes, automaticamente essas pessoas diferentes têm, não digo pensamentos diferentes, mas níveis espirituais diferentes. A gente não pode esquecer disso. Ah, mas você está julgando. Não, estou falando a real. Não estou apontando aqui quem é mais. Que assim, eu Sim. sou o mais sábio, o outro é o. Não, não é nada disso. Mas as pessoas elas têm níveis diferentes Uhum, espirituais. Então, se elas têm níveis diferentes, eu preciso colocar um denominador, é o que a gente utiliza em matemática, né? aham, Lá, o denominador comum, uhum, para que exista vamos dizer assim, um limite uhum, para ficar mais fácil a compreensão. Porque se é todo mundo, cada um, tipo, de um nível diferente, é bom que a gente equipare para que todo mundo consiga compreender. Que é o exemplo que eu dou da escola sabatina, por exemplo. uhum. O que eu acho da escola sabatina? Ela precisa ter a lição? Precisa. Ah, mas a lição ela é muito rasa. Mas ela precisa ser Reducionista, né? rasa. É, ela Uhum, precisa ser rasa. Porque eu estou lidando com todas as castas da igreja, uhum, desde o mais simples até o mais sofisticado. Ah, mas o mais sofisticado ele vai acompanhar o ensino da escola sabatina? Vai. Para ele vai ser mais fácil e ele vai utilizar disso para que ele busque coisas mais, não digo complicadas, mas assim, mais que requerem um pouco mais de conhecimento. uhum, Para aquele que é mais limitado, a escola sabatina vai servir. Então a gente tem que nivelar e nivelar num nível assim, tipo, mais abaixo para poder atingir todo mundo. Aquelas pessoas com um pouco de conhecimento maior, vai buscar outras, vai estudar aqui e vai buscar outras coisas, mas para alguns isso aqui é o fundamental. E a igreja cria esses mecanismos exatamente por conta disso. E um outro exemplo que a gente pode dizer também, mas tem como diferenciar? Tipo, mas é o uso do, sei lá, do adorno que vai diferenciar as pessoas? Vai pelo seguinte, a gente lembra de Sansão, durante o tempo de Sansão, como que eram divididas as mulheres? Filhas de Deus, filha dos homens. O uhum. que diferenciava? Exatamente. O exterior, né? Era o exterior, porque o Uhum, interior a gente não consegue ver. sim.
Mas olhando, você batia o olho e você sabia, não, essa daqui é filha de Deus e aquela é filha dos homens. Uhum. Por quê? Pela vestimenta. Sim. Então ela influencia, assim. A gente acha que, mas é uma besteira, não. Se a própria igreja colocou um parâmetro para que fosse uma diferenciação, ó, daqui para lá, como os pais imitam muitas vezes, né? Daqui para lá, você não pode ir. Sim. A igreja ela coloca esses exatamente para que não haja essa confusão. Porque nós que somos cristãos, a gente precisa ser visto de uma forma diferenciada. As pessoas, quando viam Jesus, quando viam aqueles que andavam com Jesus, foi o caso de Pedro, falaram, você é aquele que anda com Jesus, só pela forma. Uhum. Então isso conta muito. Então a gente tem que dar uma ponderada para poder saber até onde a gente vai. Dentro disso que você falou, dentro de modéstia, dentro de um bom senso, dentro de um equilíbrio, sei lá. Para que a gente nem vá para um lado e nem para o outro. Nem vai para um lado, nem vai para o outro, exatamente. E isso é interessante, né? Porque a história bíblica, em geral, ela é cheia de demonstrações externas de conversão ou de idolatria, né? Então, a externalização das coisas, né? Como, por exemplo, o uso ou não de joias, o uso ou não de adornos, é, tem a ver, sim, com conversão. Isso é impossível de dissociarmos. E, assim, é normal, infelizmente ou felizmente, eu creio que seja felizmente, que, de fato, nós somos julgados pelo que nós vestimos. E não tem pra onde correr. Isso Ellen White vai falar também, inclusive, no Espírito de Profecia. No mundo antigo não era diferente. As pessoas, elas usavam determinadas roupas se fossem em determinados locais, determinados símbolos e assim por diante. A gente pode usar, por exemplo, a questão lá do Egito, né? Qual era o sinal que Deus instituiu para separar hebreus de não hebreus? Era lá na parte da porta, né? O sangue, Um grau de sangue, o né? umbral de sangue do cordeiro, que era sacrificado. Então, quando passasse ali o anjo, sabia que ali era uma casa de um temente a Deus. Então, era um sinal externo, né? Da fidelidade do povo. E a gente pode trazer para adornos alguns exemplos, né? É o caso, por exemplo, lá em Isaías, tô falando exemplo direto. É o caso lá de Isaías, que a gente pode ver, Isaías 3, né? Do versículo 16 a 23, Isaías ele repreende, no caso aqui, as filhas de Sião, relacionado às mulheres especificamente, de Israel, né? Que também era chamada de Sião, por orgulho e ostentação que elas tinham. Lembrar que Isaías escreve ali no contexto de problemas de idolatria extremamente complicados entre Israel, né? Inclusive a idolatria e o orgulho que fazem com que Israel fosse cativa, né, pelos babilônios anos depois. E aí ele descreve os adornos delas e tal. E Isaías, ele ordena que as filhas de Sião deixassem, né, a esses adornos. Tem outro trecho que ele vai dizer, né, que a mulher devia deixar todos os adornos e joias e se vestir de pano de saco e, enfim, tirar as tranças que estavam no cabelo, justamente porque eram sinais de conversão, sinais externos de conversão, né? Quando o judeu, por exemplo, estava de luto, ele se vestia de pano de saco, né? Ele passava ali momentos de lamento e de contrição por alguma coisa, pelo luto, enfim, pelo afastamento às vezes, né? Que as pessoas achavam que Deus se afastou do povo, e aí, como sinal de retorno desse Deus à congregação, né? Eles se vestiam de pano de saco, se lamentavam e tal. Então, sinais externos, geralmente, né, na maioria dos casos, estão relacionados com conversão. Não tem pra onde correr. E aí a gente, como um povo diferente, tem que se vestir à altura daquele que servimos, né? Com as vestes de Cristo, né? E aí não falo no sentido literal, muito embora isso se aplique também, né? Espiritual. Mas o espiritual, obviamente, que externa para aquilo que é físico, né? Para aquilo que nós vestimos, aquilo que nós falamos, né? Uma vez que a modéstia não é só o que nós usamos, né? Mas aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente assiste, também permeia esse escopo todo, né? A gente tá focando em joias e adornos, mas a gente repetiu, né? Repete novamente aqui. Não é só isso, né? Modéstia, ela é algo muito maior do que apenas joias e adornos. A gente tá trazendo porque é o sinal mais externo, né? Das pessoas e que gera polêmica, né? Inevitavelmente, a gente escolheu esse tema por isso também. Mas é por aí, né? Os sinais externos, eles sim mostram
conversão, ou não, né? Mostram idolatria, abandono da fé. Tem pra onde correr. E é legal, Gabriel. A gente está abordando. Ah, mas vocês estão abordando uma coisa que, tipo, de Hum, repente é polêmica. Não, é bacana a gente sim? abordar, porque simplesmente eu não posso virar. Eu tenho duas filhas pequenas em casa. Eu não posso virar e a menor, inclusive, ela pega muito no meu pé com isso. Ah, mas por que eu não posso usar um brinco, alguma coisa? Porque não pode. Não funciona assim. Tipo, Sim. você tem que explicar, Uhum. porque como é que a gente vai. A gente vai falar, né? Vai mostrar as coisas, simplesmente parece aquela regra, né, do não. É, Ah, não pode. Ah, porque pode eu tô até falando regra de funcionar, né? autoridade, né? Vai Pode até funcionar por um funcionar, tempo. mas aí ela não vai saber por Não. quê, né? Então, vai funcionar por um tempo. É, Quando ela olhar que ela vê que. Ainda mais com criança, né? Criança, sim. se ela te respeitar pelo medo, ela vai te respeitar até o ponto onde ela acha que ela não consegue Uhum. te enfrentar. Sim. Quando ela achar que ela consegue te enfrentar, ela vai passar por cima. Uhum. Agora, quando. Ó, eu dando conselho aqui tô mudando o assunto aqui, né? Mas tô dando conselho de como educar os filhos. Mas agora, quando ela compreende de fato, ela pode ter 3 vezes o seu tamanho que ela vai respeitar. Sim. Então a gente tem Exatamente. que chegar, tem que explicar. Ah, mas o tema é polêmico. Tem que ser, Infelizmente, né? hoje, eu falo pro pessoal aqui, principalmente, o nosso púlpito hoje, a gente escuta muito a mesma coisa. E esses detalhes que são importantes, porque a gente está falando de identidade, é importante de frisar isso, a gente está falando sobre identidade de cristão, e o adorno, a vestimenta, ela acaba contando. Uhum. Ah, mas como assim conta? Você falou de Cristo, né? Cristo é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma roupa. Com certeza, cheio de pedras Bateu o preciosas, olho, né? você identificou. Sim. Hoje, na minha profissão, todo mundo que me olhar vai saber por causa do Sim. meu uniforme. Você, como professor, também. Tem Uhum. a minha esposa, por exemplo, ela é professora, ela tem Famosa seu professor mochila, tal. né? É. Não, Mochila. ela tem um É, emblema aqui de professora. é, Bicho, é diferenciado. complicado. Então. E, tipo, em todas as profissões você vai bater o olho e você vai Uhum. identificar. Um cristão, será que é diferente? Não tem como, né? Não, Impossível. eu não tô nem falando daquele cristão básico, né? Que é o Sim, sim, terno, sim. gravata e a Bíbliazinha embaixo do braço. Não tô nem falando disso. Aham. Mas é de identidade. É de, Sim. tipo, de quando você chegar no local, a pessoa olha, já, não, esse daqui é diferenciado. Uhum. Acho que é muito disso que a gente tem que fazer. A gente tem Sim. que tomar cuidado com a nossa vestimenta exatamente por isso. Exatamente. Tem um ponto contrário, né? A gente tá falando dessa parte da vestimenta, e tem um ponto de encontrar na vestimenta a razão de nossa fé, a razão de nossa crença em Deus, né? Porque o que acontece? Muita gente usa do fundamentalismo para não usar determinados tipos de roupas, de joias, enfim, e faz disso um álibi, né? Faz disso um trunfo. Ah, eu sou muito perfeito, eu sou muito puro, não uso isso, não uso aquilo, mas aí comete às vezes erros e pecados tão graves quanto a falta de modéstia, né? Então, como a gente está teclando nesse ponto, né? Usar a modéstia com equilíbrio, né? A gente não pode utilizar a, a nossa vestimenta como um trunfo, mas também não podemos usá-la ela, né, como um qualquer, né, como alguém do mundo, porque nós não somos do mundo, não pertencemos a ele, né? E aí tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? Eu acho, e aí a gente passa sempre na mesma tecla, né? Se a gente está bem com Deus, os sinais externos vão aparecer. É o que Tiago fala, né? A fé sem obras é morta, né? A gente pode, em certo sentido, dizer que a roupa externa é uma obra do Espírito Santo. Quantas pessoas a gente não poderia. A gente lembra aqui que tinha uma vestimenta X, uma maneira de falar X, às vezes falava palavrão, ouvia músicas que pejorativas, e quando encontraram Cristo mudaram completamente. Esse é um sinal de conversão do Espírito Santo, com certeza. A mudança de costumes, a mudança do que se faz, do que se escuta, do que se usa. E isso vem, não naturalmente, né? Vem pelo poder do Espírito Santo, Espírito Santo. mas naturalmente no sentido que isso não é algo que você pensa em fazer. Isso acontece pela proximidade com Deus, né? Então, o uso de joias e adornos passa por esse crivo do Espírito Santo, né? E a modéstia tende a ser dessa maneira, né? Quando a gente
se aproxima de Deus, as coisas vão acontecendo gradativamente, né? Mas eu acho que a grande questão aqui, que eu acho que o pessoal deve estar perguntando pode ou não pode? O que pode e o que não pode? Nesse sentido, nesse arcabouço que a gente montou aqui, né? Quase uma hora. O que pode e o que não pode ser utilizado, né? Pelo adventista, pelo cristão, enfim. Até que ponto a gente pode dizer que isso é permitido e isso é proibido, né? O que a gente tem aí de material, né? Eu tenho umas coisinhas aqui, vou ser bem breve com relação a isso, mas tem um material interessantíssimo que dá para encontrar inclusive aí pela internet, pelas interwebs aí, que é de um teólogo alemão, o Zervik. Ele apresenta um conceito que não é novo, que os teólogos já estudam sobre isso, mas é o elemento do hebraísmo em muitos textos que nós temos aí, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, até porque no Novo Testamento os autores eram hebreus, né? Eram judeus. E esse hebraísmo tem um elemento que é chamado de negação dialética, né? Ou negação relativa. Na prática é o seguinte, o mesmo texto que você leu, né, que de 1 Timóteo, e a gente tem outros também, vou citar um aqui, que é o texto lá de Jeremias. Jeremias 7, 22 e 23. Já fala sobre adorno, mas veja só que interessante. Olha o que o texto diz. Jeremias 7, 22 e 23. Pois não falei a vossos pais, Deus está dizendo, né? No dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Veja que interessante. Deus está dizendo que não ordenou holocausto. Espera aí. Primeira coisa que Deus fez, né? Depois que o povo saiu ali. Aliás, antes do Egito, né? Mas aqui no contexto tá falando ali depois do Egito. A primeira coisa que Deus fez foi fazer os sacrifícios diários, né? Construir o tabernáculo, realizar os sacrifícios diários e todos aqueles elementos sacrificais ali do Antigo Testamento. E Deus está dizendo aqui que não mandou. Então, ele tá Deus é mentindo, louco? né? Ele tá mentindo? O que é isso? É o elemento que eu falei, né? Negação relativa ou negação dialética. É, não é que Deus está dizendo que não mandou. Que para Deus mais é importante, né? Que o povo ouvisse a sua voz, que o povo andasse no caminho que ele tinha colocado, do que realizar sacrifícios. Ou seja, o ponto B, que é essa parte final, é mais importante que o ponto A. Esse hebraísmo faz todo sentido em textos como a gente vê no próprio apóstolo Paulo, o próprio Pedro, né? Então, a gente tem o texto de 1 Timóteo 2, 9 e 10, né? Que a gente acha que Pedro, aliás, que Paulo está falando que é contrário ao uso de adornos, sendo que o mesmo tinha ordenado usar o véu, que é um adorno, né? Se a gente faz essa leitura, a gente está dizendo que Paulo é mentiroso. Ou, no Ô, mínimo, louco, né? né? Ou, no mínimo, doido, ignorante. Ou tem amnésia, Alzheimer, né? E não é isso. Paulo está dizendo que é mais importante que a mulher, né, tenha o seu caráter interior, tenha sua relação com Deus, do que a parte exterior. Então, antes de a mulher utilizar as joias e adornos ou colocar roupas, e o homem também, era mais importante, é mais importante para Deus que ele tenha uma relação com ele, uma comunhão com ele. Então, esse elemento do hebraísmo aparece em vários textos e aparece, por exemplo, lá naquele momento que Deus fala com os fariseus sobre o dízimo, né? Vai dizer, vocês devolvem o dízimo até do cominho, até da hortelã, mas se esquecem dos princípios, né? Que norteiam o dízimo, que é a justiça, o amor, né? Então Jesus está dizendo que os fariseus devem parar de devolver o dízimo, mas que é mais importante, né? Ao devolver o dízimo, lembrar dos princípios de justiça, de amor, e a partir daí dizimar. Então, é um elemento hebraísta que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento aparece. E aí a gente chega, né, na minha visão aqui, é que o ponto é o equilíbrio de fato, né? Primordialmente, para Deus, não é mais importante que você tenha, de fato, uma vida de acordo com os princípios que ele colocou na Bíblia,
de acordo com o que ele mostra na sua palavra, do que usar joias e adornos. Não necessariamente que isso seja uma proibição restrita. Ah, tá dizendo aqui que não pode usar joias e adornos, então não vou usar nada. Não é exatamente isso que o texto está dizendo. Mas que para Deus é mais importante primeiro que você, né, se chegue até ele. Então, é a partir desse princípio que os escritos de Ellen White e posteriores e que o próprio manual regem, né? Obviamente lembrando do contexto cultural, né? Então, por exemplo, aliança. Se a gente fosse levar essa orientação ao pé da letra, a gente não usaria aliança. Aqui, nenhum Pois é. adventista usaria aliança, nenhum adventista usaria relógio, nenhum adventista usaria gravata, nem aqueles botões, né, que colocam aqui no terno. Ninguém usaria nada. Os bravadores não usariam lenço, não usariam especialidade, não usaria nada. É totalmente só roupa mesmo. Mas nós entendemos que existem adornos que têm sua funcionalidade. E o texto está dizendo exatamente isso. Não é uma proibição restrita, mas tem suas regras, né? Tem seus princípios ali bem estabelecidos no texto. O que você acha aí sobre essa questão? Então, a gente já para partir aqui para a gente fazer uma finalização, tem esse ponto, eu acho que é super importante. E também tem o ponto, você está falando da cultura, tem o ponto também da sua localização, tem o ponto ali da sua comunidade. Sim. O que tem a ver a comunidade, Rafael? Paulo ele também diz que. Ele diz. Eu vou usar o termo que ele diz, mas eu já vou explicar para não ficar estranho. Me fiz fraco para com os fracos. Não estou dizendo que ninguém da igreja é fraco, mas Paulo está dizendo que algumas pessoas elas têm uma dificuldade de compreender o que é mais fácil para mim, por exemplo. Tem até a ver com geração, né? Isso. Tem coisas, e eu tive um treinamento também há bastante tempo. O presidente da associação ele falava para a gente que dentro da igreja que a gente faz parte, são muitas gerações dentro de uma igreja. Por isso que há muito conflito, Uhum. porque as gerações elas são diferentes, pensamentos diferentes, métodos de fazer as coisas diferentes, alguns mais fundamentalistas, outros mais liberais, e a gente chegar no meio termo disso é que é o mais difícil. Mas qual que é a nossa questão como cristãos? É você chegar nesse meio, novamente, eu vou usar o termo de tirar um denominador. Fazer um denominador comum que vai ficar mais fácil. Uhum. Cara, se eu tô numa comunidade que eu sei que de repente se eu usar um brinco eu vou escandalizar, melhor que não use. Se eu vou utilizar de uma roupa que eu sei, e eu já passei por isso, eu posso falar isso com propriedade. Se eu vou fazer parte de uma comunidade que de repente a roupa que eu vou usar ela vai escandalizar o pessoal, tem necessidade de eu fazer isso? Então Nenhuma, né? acho que a gente tem que pensar muito nesse ponto também, porque a gente tem que ser o diferente. Uhum. Eu lembro que eu tive muito problema com vestimento aqui na minha igreja. E um irmão que infelizmente faleceu há pouquíssimo tempo, ele chegou para mim e ele me falou uma coisa que, cara, ele fez eu mudar, assim, tipo, a forma de. Tanto a forma de pensar como a forma de agir também. Ele chegou para mim uma vez, Rafael, vem cá, quero falar com você. Ele era até cadeirante, né? Eu abaixei Uhum. para falar com ele. Falei, pode falar, irmão. Falou, cara, ó, você tem pouquíssimo tempo de igreja. E as coisas que eu vejo você fazendo, as coisas que eu vejo você falando, quando você está pregando alguma coisa, tem gente que tem 20, 30 anos de igreja e não sabe. E assim, nem imagina. Então, assim, você é de uma inteligência, assim, tipo, uma capacidade fora do normal. Então, assim, seja você o diferente. Se está acontecendo esse tipo de situação, você tem que ser o compreensivo. Se não adianta você querer que a outra pessoa que ela é um pouco mais limitada, mas ela tem que me compreender. Não é muito mais fácil você compreender ele? E aí eu, tipo, tomei um choque, né? Falei, putz, isso que ele tá falando tem todo sentido. Porque eu tô brigando para que as pessoas. E tem a questão da quantidade também, né? Eu tô brigando para que a igreja mude. Não é mais fácil eu mudar? É um número menor. E mudar em que sentido? Mudar meus ideais? Não, mas de repente você fazer alguma coisa que não vai causar escândalo. Sabe? Tem situação, e você sabe disso, que você faz sabendo que vai dar problema. Igual, ó, Verdade. vou usar, vou lá na frente com uma corrente de onda. Eu vou Uhum. causar problema? Vou. Mas tá errado? Não, nem sempre, mas
se você vai causar um problema, você sabe que vai causar. A gente teve uma polêmica aqui na nossa igreja por causa de árvore de Natal uma vez. Uhum. Então, assim, tem coisas que o pessoal é mais tradicional. Então, para evitar, muitas vezes para evitar o choque, que é o que Paulo está dizendo aqui, né? Que ele se fez como fraco para lidar com os fracos, na verdade, ele está falando que ele se adaptou àquela comunidade para que aquilo não tivesse problema. Para Uhum. que a mensagem, que é o mais importante, a mensagem que eu vou dizer, ela não seja obstruída por uma questão dessa que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então, assim, para a gente já começar a finalizar, é muito mais fácil, de repente, a gente ceder algumas coisas para que você não escandalize a sua comunidade do que ficar lá. E aí começa a ficar marcado. Todo lugar que eu ia, ó, o Rafael polêmico chegou aí. Ó. Então, esse tipo de situação, o pessoal até brincava que era o perturbador de Israel. Então, tipo, esse tipo de imagem é complicado. Então, se a gente pode evitar, por que não? Uhum. Esse é o que a gente queria passar aqui nessa. A gente está gravando à noite, Sim, mas para sim. quem vai assistir em outros horários, o que a gente quer passar na verdade? Ah, mas pode ou não pode? Acho que é o bom senso e a comunidade que você está inserida é que vai nortear isso. Mas se você vê que vai chocar, não faça. É muito mais simples a gente, de repente, abrir mão de alguma coisa em prol de uma comunidade do que você viver em conflito. Exatamente, cara. Tudo isso permeia realmente o bom senso, o contexto, né? Da comunidade que você está inserido, como você falou. Isso me lembra, né? Muitos casos que acontecem, às vezes, que são que trazem rupturas na igreja por besteira, cara, Permanentes. né, permanentes. O cara sai e nunca mais volta pra igreja. E às vezes o problema é ele mesmo, né? Porque ele é irredutível. Ele pensa daquele jeito, ele quer que a igreja toda mude porque ele está certo e o resto tá errado. E parte do amadurecimento de um cristão vem desse contexto. Poxa, eu penso diferente, tá? Mas o resto pensa como? Ah, o resto pensa de outro jeito que eu não penso. Então, observando o fato que a igreja é uma coletividade, né? É um corpo só, feito por vários membros, como Paulo vai fazer essa comparação, né? Em suas epístolas, nós temos que enxergar a coletividade. Poxa, tem gente que diz assim, eu gosto de usar um brinco, gosto de usar uma correntinha e tal, não sei o quê. Ok, mas e a comunidade que você está inserido? Será que quando as pessoas verem você usando esse tipo de adorno, será que elas vão associar você a alguém que está fora da igreja? Ou alguém que se afastou de Deus? Porque existe ainda essa ideia nas pessoas, né? Minha avó, por exemplo, ela é do tempo que usar tatuagem era coisa de gente que não prestava, né? Hoje em dia isso diminuiu, né, socialmente falando, né? Hoje você não associa exatamente pessoas que têm tatuagem com pessoas que mexem com coisas, né, criminosas, ilegais. Mas no caso do adorno e joias, né, trazendo esse paralelo com tatuagens, é nesse contexto. É observar se a comunidade realmente ela aceita, ela entende ou não, ela reprova e tal. Tem igrejas aqui que eu já preguei que só aceita ir de gravata. Então o cara tem que ir de gravata lá pro púlpito. Teve uma vez que eu esqueci a gravata. E aí o diácono, opa, tá aqui a gravatinha. Opa, agora, meu amigo, bota aqui. Eu nem gosto de gravata, tu deu gravata. É quente. Odeio, cara. Então, É, eu nem queria falar muito disso é porque eu sou quente. suspeito. Eu odeio, cara. É, Mas assim, sufocando aqui o eu pescoço. tive que aprender na pancada, cara, Ah, é, que eu cara. apanhei muito por causa disso. Que, cara, tem muito essa questão do contexto da comunidade que você está inserido. Tá todo mundo Sim. esperando você subir ali com. Você vai subir sem Gravata. para ser o mais bonito? Então, para evitar isso aí, Uhum. cara, a gente tem que abrir umas concessões. Eu É, demorei para aprender isso. Né? sim, sim. Isso faz parte do amadurecimento, né? E, assim, muito embora é, a igreja seja de fato um espaço de diversas interpretações, né? A igreja primitiva não era diferente. O que aconteceu lá em Atos, né? Pedro achava que tinha que ter circuncisão, Paulo disse que não, e aí daí surgiu uma ruptura na igreja, né? E pessoas têm sim posicionamentos diferentes. Tem gente que acha que pode usar joia sim, desde que não fira ali os princípios de modéstia, desde que seja com bom senso e tal. Tem outras que dizem que determinadas joias não, né? A gente sempre tenta afastar do extremo, né? Da proibição total.
Mas tem gente que acha que algumas não, porque tem ainda associação com coisas erradas, ou com idolatria, ou porque tá parecido com o mundo, né? De toda forma, se o pensamento coletivo votado em uma assembleia, né, um processo de certa maneira democrático, disse coletivamente que não, então é não, né? Eu estava estudando hoje, a gente encerrando aqui a minha fala, 1 Coríntios 14, né, que fala sobre as orientações de Paulo à igreja, né? Corinto foi uma das últimas igrejas que ele fundou, né? Era ali a última das últimas comunidades. E ele vai dar um puxão de orelha feio, né? Porque ele vai dizer: olha, eu formei outras igrejas, Tessalônica, em Éfeso, eu formei elas com uma boa doutrina, né? Formei elas ali no padrão. E aí vocês estão agora querendo colocar coisas que eu não coloquei nessas igrejas. Querem ser os diferentões, né? Aí ele fala dom de línguas, né? Fala que algumas mulheres estavam ministrando nos cultos, que era proibido naquela época. E ele vai dizer, por que que vocês simplesmente não seguem o resto das igrejas? Porque é uma coisa só, é uma rede, né? É uma comunidade só, espalhada ao redor do mundo. Então, nós temos que ter esse pensamento maduro, né? Ele vai dizer, inclusive, isso, né? Vocês têm que agir como homens, não como meninos. Meninos em relação à maldade, ele fala, né? Mas em relação a essas questões sociais, tem que agir como homens, tem que pensar de maneira madura, né? Então, tipo, a gente precisa desse amadurecimento espiritual, né? E parte muito dessa comunhão com Deus. É o Espírito Santo que realmente vai trazendo, às vezes, uma pessoa, como foi o seu caso, né? O irmão que falou lá, às vezes é a própria leitura da Bíblia que clareia essa visão nossa. Então a gente tem que entender que precisamos mais do Espírito Santo para que a gente possa ter mais amadurecimento, né? A igreja ela é um espaço que entende e escuta a posição contrária, mas, né, dito isso, nós temos uma posição oficial e coletiva. E a gente, como cristãos, devemos aceitá-la, porque nós entendemos que o Espírito Santo que conduz a igreja, né? E aí é sobre isso, né? É a gente ter posicionamentos, entender nossa comunidade, estamos inseridos ali em um contexto de proibição ou não, e a partir daí tomar atitudes que não causem escândalo para a igreja, para a comunidade, né? Porque isso só vai trazer divisão, isso só vai trazer problema, tanto para a pessoa quanto para as outras pessoas, para as lideranças, né? Então, parte muito desse princípio. Muito bem, Gabriel. A gente É, vai. O papo tá bom, né? Mas a gente vai encerrar aqui para também não ficar. A gente muito fica mastigado, né? 5. Senão a gente fica 5 horas aqui, o pessoal vai ficar de Sim, saco cheio de olhar pra nossa cara. Mas, de princípio, é isso, né? É a gente entender a comunidade onde a gente está uhum. inserido, saber se posicionar e principalmente o que vai afetar e o que não vai. E, de repente, uma decisão que eu tome vai fazer com que toda uma comunidade acabe Desfazendo, tendo né? divisões, desfazendo, tendo divisões, e a função do cristão, ela não é essa. A gente já de antemão quer agradecer cada um de vocês aí que colocou um pouquinho de tempo para poder acompanhar aqui É esse isso aí. debate, essa troca de ideias Conversa. aqui sobre adornos, falando um pouco sobre vestimenta, sobre joias, né? E já convidar vocês aí para compartilhar, né? A gente está com esse projeto aí, BíbliaCast 360, vai ser semanal, né? Isso E a aí. gente quer debater sobre esse tipo de assunto. Então você pode deixar aí nos comentários se você concorda com essa visão de que a gente tem que analisar as coisas, se você é a favor do uso de adornos, se você é contra, de repente, com algum texto, alguma argumentação, você pode deixar aí nos comentários. A gente pede para que vocês se inscrevam, curtam aí esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e automaticamente as pessoas elas busquem um pouquinho mais aí de elucidação da Bíblia. A gente falou no começo aqui que não é o meu ponto, não é o do Gabriel, é o que a Bíblia diz. A gente vai seguir, por mais que os assuntos sejam mais variados, mas a gente vai seguir o que a Bíblia está nos dizendo. Então, já gostaria de agradecer cada um de vocês, agradecer você, Gabriel, aí pelo tempo disponível, agradecer pelas opiniões, pelos elucidamentos. A gente vai estar junto nessa daí, né? Tamo junto. Aí a gente vai, semanalmente, vai ter um episódio aí, né, nesse podcast. É isso, cara. Compartilha, comenta, manda o link aí pra galera aí. E pode sugerir temas também, a gente pode trazer Temas, aqui, uhum. né? À vontade aí, a gente vai desenrolando aí
todo final de semana, provavelmente, né? Ou toda semana vai ter um episódio. A gente vai estar junto pra, né, amadurecer um pouquinho esses assuntos tão interessantes de falar, de conversar, né? E é isso aí. É isso aí, obrigado a cada um de vocês. E nos vemos na próxima semana aqui no nosso BíbliaCast 360. Obrigado a Valeu! todos.